Olá, meus queridos irmãos e irmãs, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 3 de julho de 2026. Aqui quem fala é Padre Elano Sami, da paróquia de Nossa Senhora da Glória, e vai começar o nosso Minuto do Evangelho, hoje na festa do apóstolo São Tomé. Tomé, cujo nome vem do aramaico da Omar, que significa gêmeo, duplo, ambíguo, uma vida dividida em duas. E também Dídimo, né? Seria um correspondente grego, que seria o mesmo que feito duas vezes. Então aqui nós já temos uma indicação de qual é o perfil deste homem que nós vamos viver hoje, o seu martírio, né? A festa do seu martírio. O Evangelho é João, capítulo 20, versículos do 24 ao 29. São apenas 5 versículos, mas contém muita coisa, porque João é um escritor quase perfeito, né? Perfeito é Deus, mas eu nunca vi um escritor tão bom quanto São João. Ele consegue escrever sempre colocando novidades e colocando coisas ali encriptadas para a gente descobrir. Então vamos começar. Tomé, mais um dos 12, e aqui nós já temos a primeira palavra que é necessário explicar. Se vocês usarem um pouquinho, né, a memória, vocês vão recordar que não são 12, são 11 agora, porque Judas havia abandonado o grupo. Então, como que João, que é tão perfeito, vai chamar de 12, né? Por que que ele chama de 12? O 12 representa o número da perfeição do céu, que é o número, não é, de meses, o número de constelações que o ano percorre, né, que o Sol percorre até terminar o seu caminho. E a gente, na gematria sagrada, chama isso de perfeição do céu, diferente do 7, que é a perfeição da Terra. Por que que ele faz questão de dizer que ainda são 12? Para deixar claro que o mal que Judas Iscariotes provocou não abalou o grupo. Olha a primeira coisa. Para deixar claro que eles não foram abalados pela traição de Judas, eles estão sofrendo, mas os 12 continuam. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando alguém comete uma agressão contra uma família, a família tem a oportunidade ali, a chance de continuar unida, mesmo apesar da agressão. Os 12 tinham sido agredidos, né, como se fosse uma implosão a partir de dentro. Um dos 12 traiu o grande Rabi Jesus, né, o Filho de Deus. E o Evangelho diz, mas eles continuam 12. Eles não vão entrar no número 11, que é o número da traição, que é o número da dúvida, que é o número da falsidade, né? Segundo também a gematria. Diz aqui, Tomé, um dos 12, faz parte do grupo. E aqui tem o nome Tomás, né? O nome Tomás vem de Tomé. Thomas, também chamado Dídimos. Então já expliquei o que significa Tomé, significa gêmeo, né? E o que é uma gravidez gemelar? É uma gravidez com 2 ou mais crianças. Então Tomé, chamado também Dídimo. Tem 2 vezes o nome dele, né? Tomé, Dídimo. Tomé no aramaico e Dídimo no grego. Não estava com eles quando Jesus veio. E por que que isso é importante, padre? Tomé está tomando um caminho de esfriamento da fé. Tem uma explicação que eu gosto muito, que eu já ouvi, não é? E quero passar para vocês. Quando uma pessoa tira uma brasa de uma churrasqueira ou de uma fogueira, o que que apaga mais rápido? A brasa que saiu ou a churrasqueira que ficou? A fogueira que ficou? É óbvio que o que vai apagar primeiro é a brasa. Então, muitas pessoas se consideram desigrejadas. Não vou entrar nesse mérito porque eu não quero polemizar nada aqui. Mas muitas pessoas se consideram desigrejadas. Esse texto de Tomé é sobre elas. É o Senhor dizendo: você não pode ser uma brasa que esfria na fé. Por isso que o Senhor diz, ele não estava com eles. Ele era uma brasa que se afastava do grupo dos 12. Jesus veio. Diziam, pois, a ele os outros discípulos. O que que eles disseram? Euracamen tu kurion. Ou seja,
achamos, encontramos. Essa palavra aqui, não é? Eurakamen, significa achamos, encontramos, descobrimos. Padre, por que essa palavra é importante? Daí vem aquela expressão, né, eureka. Por que essa palavra é importante? Porque para eles, Jesus já estava perdido. Eles achavam que nunca mais veriam Jesus. Então, quando eles dizem Eurakamen, eles estão dizendo, achamos de novo o Senhor. Nós o tínhamos perdido na cruz. Nós o tínhamos perdido ali, na mansão dos mortos. Mas nós o achamos e vão chamá-lo de Senhor. Nós achamos o nosso Pai, o nosso esposo, o nosso Deus. Tudo isso é a palavra Kyrion, que aqui está declinada Kyrion. Achamos o Kyrion. E Tomé disse, olha o que Tomé disse, se eu não enxergar as mãos dele. Padre, ver e enxergar não é a mesma coisa? Para vocês que estão me acompanhando, que são meus paroquianos virtuais, vocês já devem ter percebido que eu não vou nivelar o nosso grupo de um modo inferior. Não vou nivelar por baixo. Você que veio aqui acompanhar essa explicação, você está sendo nivelado por cima. Eu quero que você entenda grego, aramaico, hebraico, história, arqueologia, semântica, morfologia, tudo. Etimologia, filologia, todas essas são ciências afins para a exegese. Então vejam o que aqui é dito. Primeiro aparece Eurakamen. Nós achamos, encontramos o Senhor. Você já perdeu alguma coisa importante e você achou? Uma coisa não. Espero que nunca você tenha passado por isso, mas imaginem você ter perdido um filho, achar que ele está morto e o reencontrar. Então essa foi a alegria. Eles chegaram cheios de alegria, porque a evangelização é um anúncio alegre. Evangelizador, você não pode ser triste com cara de funeral. Você não pode agir como se você estivesse lá chorando numa tumba. Não, você tem que anunciar com essa alegria. Eurakamen, o Senhor. Eurakamen ton Kyrion. Mas Tomé disse, se eu não enxergar, e ele vai usar o verbo ido, que significa, se eu não distinguir claramente, se eu não tiver conhecimento físico, se eu não ver com os meus olhos, se eu não enxergar, se eu não tiver ali diante de mim com a silhueta dele, essa é a melhor tradução. Se eu não ver a silhueta dele, se eu não enxergá-lo, então não é mais de encontrar o Senhor. Ele não quer encontrar o Senhor mais. Ele diz, não, eu quero agora enxergar, porque eu não quero mais ser enganado, né? E ele vai usar essa expressão que é o verbo ido. Eu quero perceber, eu quero enxergar, eu quero ter consciência. É bonita, né, essa explicação? Se eu não enxergar as mãos dele, por que as mãos? As mãos representam o poder, não é? Poder de julgar, o poder de abençoar, poder de repelir, poder de aproximar. Tudo isso é o sentido das mãos. Se eu não puser o dedo na marca dos cravos, o que é aqui, não é? É o verbo balo, se eu não lançar as minhas mãos, isso é o balo. Então vamos repetir, se eu não enxergar as mãos dele, a marca dos cravos, se eu não ver a silhueta dos cravos, a silhueta dele, se eu não lançar o meu dedo na marca dos cravos e não lançar a minha mão no pleuran, no lado dele. Sabe o que é pleuran? Aqui no grego é o lado, o flanco, a costela. O que significa isso aqui? É o lugar da intimidade, é o lugar dos amados, é o lugar reservado, é o lugar da criação de onde foi tirada Eva. Eva não foi tirada de uma costela, foi tirada do lado da pleuran, em grego pleuran. E Tomé queria lançar a mão, é literalmente, meus irmãos, enfiar a mão. Não é apenas lançar a mão aqui, é uma forma de eufemismo que eu estou fazendo. Mas ele está dizendo, eu quero enfiar o dedo na ferida do peito, eu quero enfiar o dedo na mão dele. Eu quero ver a silhueta dele, eu quero ver o buraco
do prego, né? Aí tem uma coisa muito triste que acontece aqui. Se eu não fizer isso, jamais crerei. Sabe qual é a tradução disso? Eu não vou crer nunca. Olha que palavra forte, né? Eu não vou crer nunca. Eu nunca vou acreditar. Eu nunca vou acreditar. Tem tanta gente que diz isso, né? Eu nunca vou acreditar em Jesus. Deus me livre de dizer uma coisa dessas. Ele disse, Tomé disse, eu não vou acreditar se eu não ver a silhueta, se eu não enfiar o dedo na marca do cravo e se eu não meter o dedo na chaga do lado, do flanco dele. Eu não vou crer nunca. Essa foi a palavra dele, ou seja, não venham com essa conversa. Vai começar tudo de novo de crer nele, então é uma palavra de rejeição. Depois de 8 dias. Por que 8 dias, padre, não é? 8 dias, meus irmãos, tem uma contagem muito própria. Vamos aqui fazer um pouquinho de exegese, de história, né? De historiografia bíblica. Os judeus contam o dia a partir do pôr do sol. Por isso que eles incluem o dia anterior. Então, dia 1, aí vai contando. Já nós, ocidentais, católicos, nós contamos o dia de acordo com as 24 horas. Mas, de um modo ou de outro, o 8º dia tem um significado. O 8º dia é o dia 1 e o 8º dia é o dia infinito. Havia uma tese judaica chamada de milenarismo, né? Que o Messias traria 1000 anos de paz, traria um Shabat de 1000 anos, um dia sem fim. Então, nosso Senhor está dizendo, nós estamos já no dia sem fim, nós já vivemos o dia 1. Por que dia 1 é tão importante? Porque o 7º dia é o dia da conclusão, é o dia em que Deus descansa. O dia 1 é o dia do trabalho e é o dia do recomeço da semana. Então o Senhor está dizendo, vamos viver um recomeço juntos. Dia 1 ou 8º dia. 7 mais 1, 8. E o 8 representa a infinitude. Representa o eterno, né? Aí diz aqui, estavam de novo 8 dias depois, e Tomé estava com eles. Então Tomé, que é um homem dividido, é um homem de dúvida, né? E o que é uma dúvida, segundo a cultura judaica? É um pensamento que sobe e outro que desce, e eles nunca encontram paz. Eles não se assentam na alma. Então Tomé, mesmo dividido, estava lá no dia 1, dia 8. Jesus vem, as portas trancadas, pôs-se no meio deles. O que é este meio aqui? É o lugar da árvore da vida. Jesus Cristo no meio está dizendo, eu sou a árvore da vida, eu vim para trazer a vida para vocês com meus frutos, os frutos da minha ressurreição, e eu também sou o centro. Eu sou o que está no centro da igreja. A igreja se comporta ao meu lado, ao meu redor. Jesus pôs-se no meio deles e disse, paz a vós, eirenen rimim, que seria a palavra hebraica shalom aleichem. Padre, o que é shalom? Não é igual a paz? Não. Eirenen é paz. Shalom significa todas as graças. Por que o Senhor não diz só shalom, mas diz shalom aleichem? Ele está dizendo, chegou o tempo do Messias, a promessa da paz, né? Inclusive eu separei aqui, Isaías 9. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então, quando alguém diz assim, mas os judeus não esperavam que o Messias fosse Deus. E o profeta Isaías 9 está dizendo o quê? Ele será chamado Deus Poderoso. O Messias é Deus. Por isso que é Jesus, o único Messias legítimo, né? Então o Senhor diz, paz a vós, eu, o Messias, estou dando a paz a vocês. Então diz a Tomé, agora eu vou fazer uma pregação que eu não fiz até hoje em nenhum canto. Aí vou fazer hoje na Santa Missa, claro. Jesus está dizendo, quantas vezes você precisar que eu apareça para você, eu aparecerei. Eu vim aqui para te salvar, Tomé. Eu vim aqui por causa de você, Tomé.
Eu não trato os meus discípulos como massa. Isso aqui é muito, muito importante. Nós, católicos, não temos uma relação eclesial apenas com Jesus. A nossa relação com o Senhor é pessoal, é individual, é Ele e você. Então o Senhor está dizendo, Tomé, essa aparição é por você. Eu vim buscar a ovelha perdida. Eu não disse que eu não ia perder nenhum dos que Deus me deu. Eu não vou perder você, Tomé. Eu não vou deixar você de lado. Eu vim para te resgatar, Tomé. O que é que o Senhor vai dizer para ele? Traz aqui o teu dedo. E o Senhor vai usar algumas palavras muito interessantes. Ele vai usar a palavra fernó, não é? Que aqui vem a expressão fere. Sabe o que é fero? Não é? No grego, fero significa trazer, carregar, aferir. Aferir. Vocês conhecem, né, a expressão aferição? Então o Senhor está dizendo, ponha o teu dedo, faça a sua aferição, transporte o teu dedo aqui. E dedo representa, meus irmãos, a potência, né? Traz o teu dedo aqui. Afere com o teu dedo. Vê as minhas mãos. Esse vê aqui é de novo o verbo ido, que significa percebe, distingue claramente. Passa o teu dedo aqui na minha ferida e vê se não tem uma ferida aqui. Faça isso, Tomé. Traze a tua mão e te lança no meu lado. Essa tradução é linda. Agora eu vou passar para vocês. Traz a tua mão, fere, ten, queirá, não é? Traz a tua mão, lança a tua mão, afere com a tua mão e te lança no meu lado. Sabe o que o Senhor está pedindo aqui? Tomé, fique pendurado no meu lado. A gente que faz teologia bíblica, o que é que o Senhor está pedindo? Você agora vai ficar unido a mim aqui, no meu lado. Nós vamos agora andar juntos, como se nós fôssemos gêmeos siameses. Acho que o nome é esse, não é? Nós agora vamos ser gêmeos grudados um no outro. Você, Tomé, é gêmeo da dúvida, mas agora você vai ser gêmeo comigo. Essa palavra aqui, bale, aparece também quando Jesus conversa com Pedro em Lucas 5 e Pedro diz, mas apoiado na tua palavra. Aqui é a mesma coisa o Senhor está dizendo. Apoia-te no meu lado, fica pendurado no meu lado. Você já teve alguma vez a necessidade de se apoiar alguma coisa, senão cairia? Essa é a palavra que num bom cearenseis significa fica pendurado em mim, no meu lado. Em meu, ten pleuran mu. Fica pendurado aqui no meu lado, no meu flanco, na minha costela. Fica do meu lado, que é o lugar da intimidade, que é o lugar do acolhimento e que é o lugar do ensino. Aí o Senhor vai dizer para ele, não é? Apoia-te no meu lado e não tome um caminho de incredulidade, apistós, mas um caminho de pistós. O que é pistós? É a fé no sentido pístico. É a fé que entende que ele está aqui, mesmo sem ver. A fé pística, né? É o conhecimento além da realidade. Respondeu a ele Tomé, Senhor meu, Deus meu. Terceira coisa bonita que eu vou dizer aqui hoje é a novidade também. Tomé disse, não, Jesus, eu não preciso tocar. Eu não vou tocar no Senhor. Eu sei que o Senhor faria isso por mim, mas eu não vou tocar no Senhor. Eu vou crer apenas vendo. E essa é a profissão de fé mais bonita do Evangelho. Então não vamos rechaçar o Tomé. No final ele se converteu e disse, eu não vou fazer isso com o Senhor. Eu não vou enfiar o dedo na sua ferida, nem no seu lado, mas eu vou me apoiar no Senhor sim, meu Senhor e meu Deus. Kyrios e Theos. Deus te abençoe e te guarde, curta, comente, compartilhe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estarei na Santa Missa hoje, 18h30, na Igreja da Glória. Conto com você. Até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.